Programa livre para todos os públicos. Olá, hoje o Memória do Nordeste vai abordar um tema bem próprio da nossa região, a seca. Para o Nordeste, a seca é muito mais que um fenômeno climático. A seca deu rumo à nossa história, ajudou a criar a nossa identidade, define a economia e nossa cultura. Um fenômeno climático causado pela insuficiência de chuva numa determinada região por um longo período de tempo. O Ceará conhece bem esse significado. A seca ela é um fenômeno não apenas geográfico ou geoclimático, né? A seca ela também é geográfica, é climática, mas ela tem um elemento social muito importante. Existe registro já na faixa de 1528, alguns jesuítas que estiveram aqui, que observaram, tanto no Ceará como em Pernambuco, essa ausência exagerada de secas, essa ausência exagerada de chuvas, e fizeram comunicados à corte portuguesa. O Ceará ele é marcado historicamente, culturalmente, que se imaginar pela seca ou pelo temor da seca. Tanto que na cultura popular, no nosso linguajar popular, há expressões que demonstram esse temor pela seca e a exaltação da chuva. Por exemplo, para o nosso povo, tempo bom é tempo nublado. A seca é uma constante em nossa história e começa a interferir ainda na época da colonização. Nas primeiras tentativas de ocupação do Ceará, com o Peru Coelho, um dos fatores que levou o Peru Coelho a sair do Ceará foi a seca de 1605. Né? Então, no início da colonização, isso já está presente. Ao longo da história, a economia do Estado foi se desenhando de acordo com a seca. A seca ela vai ter uma importância, por exemplo, para a crise do charque. O charque, no século XVIII, as charqueadas, né, o charque, a carne seca, foi a principal atividade econômica cearense naquele século. E um dos fatores que explica por que o charque entrou em decadência foi a seca do final do século XVIII, em especial a seca do 37. Né? Então, o charque ele entra em crise também devido à seca. As propostas para amenizar o problema são antigas. Dom Pedro II começou a construção do açude Cedro em Quixadá, que só foi concluído na República. Aquele jogo de cena que o imperador Dom Pedro II fez de venderei o último brilhante da minha coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome, letra morta. Morreu muita gente de lá para cá. Em 1878, quando veio a Fortaleza, veio a Fortaleza em 1878, e nessa ocasião ele fez a proposta da transposição do Rio São Francisco para o Rio Jaguari. E vejam bem que isso começou a ser feito e até agora não terminou. Durante muito tempo a seca ficou restrita aos sertões, com o povo morrendo de sede e fome, porque não havia como se deslocar para lugares mais prósperos. O impacto social era menor nas vilas e cidades. No século XIX, quando começa a haver o Ceará realmente, o Ceará começa a surgir enquanto espaço político, com território, com governo, aí você passa a ter estradas, passa a ter ferrovias. Então, isso permite que essas multidões de flagelados, como eram chamados, elas passem a migrar para a Fortaleza. E aí há uma seca muito impactante na história do Ceará, que é a seca de 1877. Na verdade, foi uma seca que durou 3 anos, numa época em que a Fortaleza está num processo de boom urbanístico. A cidade Fortaleza não era a principal cidade do Ceará, começou a tornar-se no século XIX o principal centro urbano cearense, exatamente quando a cidade está nesse processo de expansão, de ordenamento, de disciplinamento da população. Vem uma seca, não havia seca no Ceará há 30 anos, foi pego, de certo modo, de surpresa a sociedade, e aí uma seca terrível. A cidade tinha até então 30 mil habitantes, recebeu 100 mil pessoas, passou a ter 130 mil pessoas. Lógico que não havia estrutura para isso. Então, a quantidade de pessoas nas ruas, os saques,
os furtos, a mendicância, a prostituição atingiram níveis alarmantes. Preocupado com os grupos dominantes que moravam no centro da cidade, em ascensão, o governo cria acampamentos e oferece trabalho aos imigrantes. O governo vai tentar soluções. Uma delas foi criar os chamados abarracamentos, que eram espécies de campos, né, de acampamentos no entorno da cidade. O discurso oficial era de assistir as pessoas, né, dar-lhes comida, dar-lhes água e tal. Só que, na verdade, isso era feito de forma precária e havia um claro sentido, né, de evitar que essa massa pobre chegasse ao centro de Fortaleza, onde moravam os setores mais abastados. Nessa seca, uma outra ação do governo nessa seca foi usar essa mão de obra sertaneja. Furtões se formaram usando a seca. É a famosa deixa da seca, gente que se beneficia com a seca. Né? Então, a seca que eu estou me referindo, você teve saques, a população muitas vezes se revoltava contra os trabalhos. O governo também, nessa mesma estiagem, ele chegou a pagar passagens para que cearenses fossem para o norte, para o Pará, porque no século XIX estava ocorrendo o surto da borracha no Pará. Então, o governo, diante da tensão, era tão tensa a situação na província, que o governo achava interessante retirar pessoas daqui e mandá-las para o Pará. Para completar o caos, a cidade é tomada por um surto de varíola. Uma doença que hoje está extinta, mas na época ela era mortal. Quando havia seca, uma grande concentração de pessoas, era comum que ocorresse surto de varíolas. As pessoas ficavam cheias de chagas, as pessoas com febre, delírio, era um horror, um medo das pessoas. Né? Então, houve um surto tão grande de varíola que num dia só morreu em Fortaleza 1.000 pessoas. É o famoso dia das mil mortes. É um fato muito famoso na história de Fortaleza. 1.000 pessoas morreram de varíola, era tanta gente morta que não tinha mais caixão na cidade. As fotos que se tem, né, dessa seca são fotos chocantes, né? São crianças em estado de temor extrema, né, de fome, famintos. E nesse momento a fotografia começa a ser divulgada no mundo e no Brasil também. Então fotos desses cearenses vítimas dessa seca foram veiculados no Sudeste, jornais do Rio, de São Paulo, e houve uma comoção nacional. Então a imagem, a imprensa, no caso, ela acabou tornando a seca aí mais próximo das pessoas. Como a seca torna o Nordeste pobre, nessa argumentação, é preciso que o governo central, o governo imperial, o governo republicano depois, tenha mecanismos para socorrer essas pessoas, essa região vitimada pela seca. E aí você começa a ter os órgãos criados pelo governo, como é o DENOX, né, depois a SUDENE. A seguir, a criação do DENOX e as secas do século XX.